Olá! Você sabe o que são células-tronco? Ou melhor, o que são células? Resumidamente, as células são unidades estruturais de todos os seres vivos. As células são vivas e levam informação. Esse momento é chamado de divisão celular. Agora que você já sabe o que são as células e para que elas servem, podemos explicar o que são as tão famosas células-tronco. As células-tronco são células que apresentam maior poder de diferenciação celular do corpo, ou seja, são células que conseguem se transformar em outras células presentes no corpo humano. Porém, existem dois tipos, as células embrionárias e as células adultas, e suas subdivisões. Células-tronco embrionárias. A célula embrionária consegue se transformar em qualquer célula do corpo. Para ser uma célula embrionária, deve ser retirada até o 5º dia do embrião, depois da fecundação. Células-tronco totipotentes. São células que conseguem se transformar em qualquer tipo de tecido, inclusive em placenta e anexos embrionários. São encontradas no embrião por volta do seu 3º ou 4º dia depois da fecundação. Células-tronco pluripotentes. Capaz de se transformar em qualquer tecido, com exceção da placenta e dos anexos embrionários, são encontradas no embrião por volta do 5º dia depois da fecundação. Células-tronco adultas. São chamadas assim por ter um menor poder de diferenciação celular. São retiradas do organismo já formado por medula óssea, sangue, fígado, placenta e cordão umbilical. Células-tronco multipotentes. São células encontradas mais facilmente e é responsável pela renovação de certas células de órgãos como a medula óssea. Células-tronco oligopotentes. São células que conseguem se transformar em poucos tecidos. Células-tronco unipotentes. São células que se transformam em um único tecido. Mas afinal, quando que surgiu a chamada célula-tronco? Ou melhor, quando que descobrimos a sua existência? Foi em 1868 que o termo célula-tronco apareceu pela primeira vez na literatura científica, quando o alemão Ernst Haeckel usa a expressão para descrever um óvulo fertilizado, que se torna um organismo. Esse termo também é usado para descrever o organismo celular, que serviu como célula ancestral para todos os seres vivos. Algo incrível, não acha? Células-tronco foram ser encontradas no sangue a partir de 1960, que marcou o início das pesquisas em células-tronco. Mas foi em 1998 que surgiu a primeira linhagem isolada e desenvolvida pela equipe liderada por James Thompson, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Essa linhagem foi extraída de embriões humanos. Foi um feito técnico de grande valor científico, porém, com valores éticos muito criticados, pois se trata de um embrião humano ou uma possível vida. Porém, depois de muita discussão, foi em 2008 que as pesquisas com células-tronco foram definitivamente permitidas no nosso país. Agora que você sabe quando surgiu a descoberta da célula-tronco, precisamos explicar como ela é aplicada. Uma das principais técnicas utilizadas na área da medicina regenerativa é a chamada terapia celular, que tem como foco principal o uso das células-tronco. Elas são normalmente aplicadas em quem tem doenças metabólicas, como a diabetes, oncológicas, como a neoplasia, ou mais conhecido como câncer, e imunodeficiências. Um dos exemplos de sucesso é o caso Bubble Boy. Essa imunodeficiência é chamada assim pois anteriormente os pacientes necessitavam ser protegidos por bolhas de plástico e ficar em isolamento pela maior parte de suas vidas. Após o avanço das pesquisas com células-tronco, foi descoberto um tratamento efetivo e que já salvou a vida de mais de 8 crianças que agora podem estar com suas famílias. O tratamento é feito pela substituição da mutação por uma cópia corrigida. Eles retiram as células-tronco formadoras de sangue
da medula óssea do paciente e entregam um gene, nesse caso, uma forma inativada do HIV, para essa célula, e em seguida injetam na corrente sanguínea, e essas células corrigidas começam a se multiplicar, formando um sistema imunológico funcional. Desde que foi descoberta a aplicação das células-tronco e toda a sua importância, ela se tornou a grande esperança da medicina, especialmente as células-tronco embrionárias como explicadas antes. Essas células têm capacidade de formar todos os tecidos do corpo humano, porém, são apenas encontradas no embrião humano, com poucos dias de vida na fase que é chamada de blastocisto. Mas afinal, por que ser contra a utilização de células-tronco? O único argumento contra a utilização das células em questão é de que os embriões já seriam um indivíduo. Isso até hoje ainda é debatido em diversas questões, como o aborto, por exemplo. A Igreja opõe-se ao uso das células-tronco embrionárias em pesquisas, já que para as questões religiosas, a dignidade humana não é restrita às pessoas nascidas, e portanto deve abranger os embriões. Assim, os estudos por meio das células ferem o direito constitucional à vida. Já é um fato que o uso dessas células tem demonstrado sua eficácia no tratamento de diversas doenças. Mas com todas essas questões éticas, qual a sua opinião sobre o assunto? Mas essa discussão pode estar chegando ao fim. Uma curiosidade. Em 2006, um estudo foi realizado pelos doutores Kazutoshi, Takahashi e Shinya Yamanaka. Sabendo eles que a célula-tronco possui 24 genes, responsáveis por impedir o envelhecimento, ativar a multiplicação e proteger o DNA de possíveis danos, e que esses genes são inativados ao se tornarem células especializadas, o pensamento foi que, se reativarmos esses genes em células adultas, seria possível torná-las células-tronco novamente, como se o DNA delas fosse reprogramado. Eles pegaram células do rabo de um camundongo adulto e ativaram 4 desses genes. Depois, injetaram em embriões de camundongos, e o resultado foi impressionante. Eles deram origem às células de todos os órgãos do embrião, confirmando a hipótese de que é possível induzir qualquer célula do corpo a agir como uma célula-tronco tão poderosa como as embrionárias, sendo conhecidas como células-tronco induzidas, um campo muito promissor e que ainda há muito a se explorar.